Livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, capítulo 6, Espiritualidade Prática. Reflexões sobre a base espiritual da comunicação não violenta. Toda vez que falo sobre minhas crenças mais profundas, espiritualidade, conceitos sobre Deus, visões do amor, dois temas aparecem. A maior alegria que vem de nos conectarmos à vida, contribuindo para o próprio bem-estar e o dos outros. E espiritualidade e amor têm mais a ver com o que fazemos do que com o que sentimos. Frequentemente me perguntam como cheguei a esse posicionamento, como me relaciono com as crenças religiosas dos outros e o que minhas opiniões significam para a prática da CNV. O que segue são trechos das minhas respostas verbais não roteirizadas a perguntas de participantes de workshops e entrevistadores sobre temas como espiritualidade, o conceito do divino, a base espiritual da CNV e a aplicação dos valores da CNV na mudança social. Como nos conectamos com o divino por meio da comunicação não violenta? Acho importante que as pessoas vejam que a espiritualidade está na base da comunicação não violenta e que aprendem a mecânica do processo da CNV com isso em mente. De fato, ela é uma prática espiritual que estou tentando apresentar como um estilo de vida. Muito embora não façamos questão de mencionar, as pessoas são seduzidas pela prática, mesmo que exercitem a CNV como uma técnica mecânica. Começam a vivenciar coisas entre si e os outros que não experimentavam antes. Até que cheguem à questão da espiritualidade do processo, começam a ver que é mais do que um processo de comunicação e percebem que, na verdade, é uma tentativa de manifestar nossa espiritualidade. Tentei integrar a espiritualidade à prática da CNV de um modo que satisfaça minha necessidade de não destruir sua beleza com uma filosofia abstrata. O tipo de mundo onde eu gostaria de viver exigirá mudanças sociais muito significativas, mas as mudanças que eu gostaria de ver provavelmente não acontecerão a menos que as pessoas que lutarem por elas fluam em uma espiritualidade diferente da que levou à situação difícil em que estamos agora. Assim, nosso treinamento foi pensado para ajudar as pessoas a terem certeza de que a espiritualidade que as guia seja a que escolheram, não a que internalizaram a partir da cultura, e a avançarem para criar mudança social a partir dela. Pergunta: o que Deus significa para você? Marshall: preciso de um jeito de pensar em Deus que funcione para mim. Outras palavras ou formas de olhar essa beleza, essa energia poderosa. Assim, meu nome para Deus é Amada Energia Divina. Por um tempo foi só energia divina, mas quando li alguns poetas e textos religiosos orientais, adorei que tivesse uma conexão pessoal e amorosa com essa energia e descobri que melhorava minha vida chamá-la de Amada Energia Divina. Para mim, essa amada energia divina é vida, conexão com a vida. Pergunta: qual é seu modo favorito de conhecer a amada energia divina? Resposta: é o modo como me conecto com os seres humanos. Conheço a amada energia divina quando me conecto com os outros de um determinado jeito. Não é só energia divina como saboreio, sinto e sou energia divina. Estou conectado com a amada energia divina quando me conecto com os seres humanos dessa maneira. Então Deus fica muito mais vivo para mim. Pergunta:
Quais crenças, ensinamentos ou textos religiosos tiveram mais influência sobre você? Resposta: para mim, é difícil dizer qual das várias religiões do planeta teve mais impacto sobre mim. Provavelmente o budismo, nas outras também. Gosto muito do que entendo a partir do que disseram o Buda ou as pessoas que o citaram. Por exemplo, ele deixa muito claro: não se vicie em suas estratégias, seus pedidos ou seus desejos. Essa é uma parte importantíssima do nosso treinamento. Não confundir necessidades humanas reais com o modo como fomos educados a atendê-las. Portanto, tome cuidado para não confundir estratégias com necessidades. Não precisamos de um carro novo, por exemplo. Alguns podem escolher o carro novo como estratégia para satisfazer a necessidade de confiabilidade ou paz de espírito. Mas é preciso ficar de olho, porque a sociedade pode nos levar a pensar que é do carro novo que realmente necessitamos. Essa parte do nosso treinamento está em harmonia com o meu entendimento do Buda. Quase todas as religiões e mitologias que estudei transmitem uma mensagem muito parecida com a que o mitólogo Joseph Campbell resume em uma de suas obras: não faça nada que não seja brincadeira. E por brincadeira, entre aspas, está falando em contribuir de boa vontade para a vida. Portanto, não faça nada para evitar punição, não faça nada por recompensa, não faça nada por culpa, vergonha ou pelos conceitos cruéis de dever e obrigação. O que você faz será brincadeira quando perceber como isso enriquece a vida. Receba essa mensagem não só a partir de meu entendimento do Buda, mas também do que aprendi sobre o Islã, o cristianismo e o judaísmo. Acho que é uma linguagem natural. Faça o que contribui para a vida. Pergunta: a influência da religião e da espiritualidade não promove passividade ou um efeito de ópio das massas? Resposta: sou muito desconfiado de qualquer espiritualidade que nos permita ficar confortavelmente no mundo e dizer: mas estou ajudando o mundo, basta a energia que vem de mim para criar mudança social. Prefiro confiar numa espiritualidade que leve as pessoas a avançar e transformar o mundo. Que elas não fiquem só ali sentadas com uma linda imagem de irradiar energia. Quero ver essa energia refletida em ações quando as pessoas vão e fazem as coisas acontecerem. É algo que você faz. Uma espiritualidade prática. Pergunta: então a comunicação não violenta evoluiu em parte de origens espirituais? Resposta: a comunicação não violenta evoluiu a partir da minha tentativa de tomar consciência da amada energia divina e de me conectar com ela. Eu estava insatisfeito com as informações do campo da psicologia clínica que eu tinha escolhido, porque era e é baseado em patologias e eu não gostava dessa linguagem. Ela não me dava uma visão da beleza dos seres humanos. Assim, depois que me formei, decidi ir mais na direção de Carl Rogers e Abraham Maslow. Decidi me fazer perguntas assustadoras. O que somos e o que deveríamos ser? Descobri que havia pouquíssima coisa escrita sobre isso na psicologia. E fiz um curso intensivo de religião comparada, porque vi que tratava mais dessa questão, e a palavra amor não parava de aparecer. Eu costumava ouvir a palavra amor como muita gente a usa, num sentido religioso, como você deveria amar a todos. Costumava ficar muito aborrecido com essa palavra. Ah, claro, tenho que amar Hitler? Então, tentei entender melhor o que significa amor, porque podia ver que essa palavra tinha muita importância para milhões de pessoas em todas aquelas religiões. O que é e como praticar esse amor? A comunicação não violenta realmente surgiu a partir da minha tentativa de entender esse conceito de amor e de como manifestá-lo, como praticá-lo. Cheguei à conclusão de que amor não era só algo que sentimos, mas algo que manifestamos, algo que fazemos, algo que temos. E o que é essa manifestação? É nos doarmos de uma determinada maneira. O que quer dizer com nos doarmos?
Resposta: para mim, nos doarmos significa uma expressão franca do que está vivo em nós neste momento. Fico curioso, porque em todas as culturas as pessoas perguntam ao se saudarem: como vai? Em inglês dizem How are you? Em espanhol, como estás? Em francês, comment allez-vous? Em alemão, we get as de não sei falar. Dizemos isso como um ritual social, mas é uma pergunta importantíssima, porque se quisermos viver em paz e harmonia, se quisermos contribuir para o bem-estar uns dos outros, precisamos saber o que está vivo em uns nos outros. É uma pergunta muito importante. Que dádiva ser capaz de saber a qualquer momento o que está vivo em alguém. Fazer de si uma dádiva é uma manifestação de amor. É uma dádiva que você se revela de maneira transparente e franca, a qualquer momento, com o único propósito de mostrar o que está vivo em você. Não para culpar, criticar, nem punir, só: aqui estou, e eis o que eu gostaria. Esta é minha vulnerabilidade neste momento. Para mim, essa é uma forma de manifestar amor. A outra maneira de nos doarmos é pelo modo como recebemos a mensagem do outro. Recebê-la com empatia, conectando-se com o que está vivo nessa pessoa sem fazer julgamentos, apenas ouvir o que está vivo no outro e o que essa pessoa gostaria. Assim, a comunicação não violenta é apenas uma manifestação do que entendo por amor. Dessa maneira, é parecida com os conceitos judaico-cristãos de ama o próximo como a ti mesmo e não julgueis para não serdes julgados. Pergunta: então a comunicação não violenta veio do seu desejo de manifestar amor? Resposta: também fui ajudado pela pesquisa empírica em psicologia que definiu as características dos relacionamentos saudáveis e pelo estudo de pessoas que eram manifestações vivas de amor aos outros. A partir dessas fontes, montei um processo que me ajudava a me conectar com as pessoas de um jeito que conseguia entender como amoroso. Então, vi o que acontecia quando me relacionava com os outros assim. Essa beleza, esse poder, me conectava com uma energia que escolhi chamar de amada energia divina. Assim, a comunicação não violenta me ajuda a me manter em contato com essa bela energia divina dentro de mim e a me conectar a ela nos outros. E, sem dúvida, quando conecto essa energia divina dentro de mim com a energia divina dos outros, o que acontece é a coisa mais próxima de saber o que é estar conectado com Deus. Isso ajuda a lembrar que um propósito básico da comunicação não violenta é se conectar com os outros e, portanto, com a energia divina, de maneira a possibilitar a doação compassiva. É doar de boa vontade o que vem do coração, prestar serviço a nós e aos outros, não por dever ou obrigação, não por medo de punição ou expectativa de recompensa, não por culpa ou vergonha, mas pelo que considero nossa natureza. Gostar de nos doar uns aos outros. Na comunicação não violenta, nos esforçamos para nos conectar entre nós de modo a permitir que essa nossa natureza se revele. Quando digo que penso que nossa natureza é gostar de doar, alguns podem achar que sou meio ingênuo e que não tenho ideia de toda a violência no mundo. Como consigo achar que nossa natureza é gostar da doação compassiva com tudo o que está acontecendo? Infelizmente, vejo a violência. Trabalho em lugares como Ruanda, Israel, Palestina, Sri Lanka e tenho bastante consciência dela. Mas não acho que seja a nossa natureza. Em todo lugar onde trabalho, peço o seguinte: pense em algo que você fez nas últimas 24 horas que de algum modo contribuiu para tornar mais maravilhosa a vida de alguém. E, quando eles recordam alguma coisa, digo: agora, como se sente quando tem consciência de que esse ato contribuiu para tornar a vida de alguém mais maravilhosa? Todos sorriem. Quando percebemos o poder que temos de enriquecer a vida, é prazeroso servir a vida.
Então pergunto: alguém consegue pensar em algo que seja mais satisfatório na vida do que empregar nossos esforços dessa maneira? E já fiz essa pergunta em todo o planeta e todos parecem concordar. Não há nada que seja melhor, nada que seja mais prazeroso, nada que seja mais agradável do que usar nossos esforços a serviço da vida, contribuindo para o bem-estar uns dos outros. Pergunta: como prevenir que o ego interfira em sua conexão com Deus? Resposta: vendo que o ego está intimamente ligado ao modo como minha cultura me treinou a pensar e a me comunicar, e que a cultura também me treinou para atender às minhas necessidades de determinada maneira, confundindo minhas necessidades com as estratégias que posso usar para atendê-las. Assim, tento me manter consciente desses 3 modos em que fui programado pela cultura para fazer coisas que realmente não são do meu interesse, para atuar mais a partir do ego do que de minha conexão com a energia divina. Tentei aprender formas de me treinar para me tornar consciente desse pensamento culturalmente adquirido e as incorporei à comunicação não violenta. Pergunta: então você acredita que a linguagem da nossa cultura nos impede de conhecer mais intimamente nossa energia divina? Resposta: claro, sem dúvida. Acho que nossa linguagem torna isso dificílimo, sobretudo a linguagem que nos é oferecida pelo condicionamento cultural que a maioria sofre e as associações que a palavra Deus provoca em muita gente. O pensamento julgador ou de certo errado é uma das coisas mais difíceis de superar que já encontrei ensinando a comunicação não violenta em todos esses anos. Todas as pessoas com quem trabalho frequentaram escolas e igrejas, e quando gosto da CNV é muito fácil para elas dizer que é o jeito certo de se comunicar. É facílimo pensar que a CNV é a meta. Adaptei uma parábola budista relacionada a essa questão. Imagine um lugar lindo, impecável e sagrado. E imagine que você pudesse conhecer Deus se estivesse aí. Mas digamos que haja um rio entre você e esse local, e que você queira ir até lá, mas que para isso tenha que atravessar o rio. Então você arranja uma jangada, e essa jangada é uma ferramenta realmente prática para atravessar o rio. Depois de fazê-lo, você pode caminhar os vários quilômetros até esse lindo lugar. A parábola budista termina dizendo que é tolo quem segue até o lugar sagrado levando a jangada nas costas. A comunicação não violenta é uma ferramenta para superar meu treinamento cultural, de modo que eu possa chegar ao lugar. A CNV não é o lugar. Se ficarmos viciados na jangada, apegados à jangada, será mais difícil chegar lá. Às vezes, as pessoas que acabaram de aprender o processo esquecem tudo sobre o lugar. Se ficarem trancadas demais dentro da jangada, o processo se torna mecânico. A comunicação não violenta é uma das ferramentas mais poderosas que encontrei para me conectar com pessoas de maneira a nos ajudar a fazer a conexão com o divino, de modo que o que fazemos um ao outro venha da energia divina. Esse é o lugar aonde quero ir. Pergunta: essa é a base espiritual da comunicação não violenta? Para mim, a base espiritual é que estou tentando me conectar com a energia divina nos outros e conectá-los com o divino em mim, porque acredito que, quando estamos realmente ligados a essa divindade dentro de cada um de nós, contribuir para o bem-estar uns dos outros dá mais prazer do que tudo. Assim, para mim, se estivermos conectados com o divino nos outros e em nós, vamos ter prazer com o que acontece. E essa é a base espiritual. Nesse lugar, é impossível haver violência. Pergunta: essa falta de conexão com a energia divina é responsável pela violência no mundo? Resposta:
Eu colocaria da seguinte forma: acho que recebemos a dádiva da escolha. Podemos criar o mundo que preferirmos. E recebemos esse mundo grande e abundante para criar um mundo de alegria e cuidado. Para mim, a violência surge no mundo quando nos alienamos ou nos desligamos dessa energia divina. Como nos conectar quando fomos ensinados a ser desconectados? Acredito que nossa educação e nosso condicionamento cultural é que nos desconectam de Deus, principalmente o que aprendemos sobre Deus. E acredito que a violência vem da maneira como fomos educados, não de nossa natureza. De acordo com o teólogo Walter Wink, fomos educados durante cerca de 8.000 anos de um modo que torna a violência agradável, que nos desconecta de nossa natureza compassiva. E por que fomos ensinados assim? É uma longa história e eu não vou entrar em detalhes, a não ser para dizer que começou com os mitos que se desenvolveram há muito tempo sobre a natureza humana. Mitos de que os seres humanos eram basicamente maus e egoístas e que a boa vida só tem a ver com forças heróicas que esmagam as forças do mal. Wink escreveu que as culturas de dominação usam determinados ensinamentos sobre Deus para manter a opressão. É por isso que muitas vezes reis e sacerdotes estiveram intimamente relacionados. Os reis precisavam dos sacerdotes para justificar a opressão, para interpretar os livros sagrados de maneira a justificar punição, dominação e assim por diante. Portanto, vivemos muito tempo sob uma mitologia destrutiva, e essa mitologia destrutiva exige uma determinada linguagem. Exige uma linguagem que desumanize as pessoas, que as transforme em objetos. Aprendemos a pensar a partir de julgamentos moralistas uns dos outros. Temos em nossa consciência palavras como certo e errado, bom, mal, egoísta, altruísta, terrorista, combatente pela liberdade. E, ligados a elas, está o conceito de justiça baseada em merecimento, que, se fizer uma dessas coisas ruins, você merece ser punido. Se fizer as coisas boas, merece ser recompensado. Infelizmente, durante cerca de 8.000 anos, fomos submetidos a essa consciência. Acho que esse é o núcleo da violência em nosso planeta, a educação defeituosa. O processo da comunicação não violenta é uma integração de pensamento, linguagem e comunicação que acho que nos aproxima mais de nossa natureza. Ele nos ajuda a nos conectarmos uns com os outros para voltarmos ao que realmente é o jeito divertido de viver que contribui para o bem-estar de todos. Pergunta: como superar esse condicionamento? Resposta: costumo estar entre pessoas muito sofridas. Lembro-me de trabalhar com 20 sérvios e 20 croatas. Algumas pessoas ali tiveram familiares mortos pelo outro lado e todos tinham anos de veneno na mente a respeito do outro. Eles passaram 3 dias expressando sua raiva e dor uns aos outros. Felizmente, ficamos 7 dias lá. Uma palavra que ainda não usei ao falar sobre o poder da CNV é inevitabilidade. Assim, vi muitas vezes que, não importa o que aconteceu, se as pessoas se conectarem dessa maneira específica, é inevitável que terminem gostando de se doar umas às outras. É inevitável. Para mim, meu trabalho é como assistir a um espetáculo de mágica. É bonito demais para descrever em palavras. Só que às vezes essa energia divina não funciona tão depressa quanto acho que deveria. Eu me lembro de ficar ali sentado no meio de toda aquela raiva e dor e pensar: energia divina, se pode curar toda essa coisa, por que demora tanto tempo? Por que faz essa gente passar por isso? E a energia falou comigo assim: faça o que puder para se conectar. Ponha a sua energia no meio. Conecte-se, ajude os outros a se conectarem, que cuido do resto. Mas embora isso acontecesse, numa parte de meu cérebro eu sabia que a alegria
era inevitável se conseguíssemos simplesmente nos conectar com nossa energia divina e a dor dos outros. E aconteceu. Aconteceu com grande beleza. No último dia, todos falavam sobre alegria. Muitos disseram, sabe, achei que nunca sentiria alegria de novo, depois do que passamos. Esse era o tema na boca de todos. Naquela noite, os 20 sérvios e os 20 croatas, que 7 dias antes só sentiam uma dor inimaginável uns em relação aos outros, dançaram as danças uns dos outros, cantaram as músicas uns dos outros e comemoraram juntos a alegria da vida. Pergunta: conseguimos essa conexão entre nós conhecendo Deus? Quero ficar longe de intelectualizar Deus. Se conhecendo Deus, pretendemos significar essa conexão íntima com a amada energia divina, então ganhamos cada segundo como se vivêssemos no paraíso. O paraíso que ganho por conhecer Deus é essa inevitabilidade, saber que é inevitável, que não importa o inferno que aconteça se chegarmos a esse nível de conexão entre nós, se entrarmos em contato com a energia divina uns dos outros, é inevitável que gostemos de nos doar e queiramos retribuir a vida. Passei por coisas tão feias com os outros que não me preocupo mais com isso. É inevitável. Se conseguirmos essa qualidade de conexão, gostaremos do ponto aonde ela nos leva. O que me espanta é como isso é eficaz. Posso lhe contar exemplos semelhantes entre extremistas políticos e religiosos israelenses e palestinos, entre os Hutus e os Tutsis, entre as tribos cristãs e muçulmanas da Nigéria. Com todos eles, espanta-me como foi fácil provocar essa reconciliação e essa cura. Mais uma vez, só precisamos deixar que ambos os lados se conectem com as necessidades dos outros. Para mim, as necessidades são a maneira mais rápida e íntima de entrar em conexão com essa energia divina. Todos têm as mesmas necessidades. As necessidades existem porque estamos vivos. Como exatamente alcançar essa conexão com a energia divina e com os outros? Resposta: há duas partes básicas nesse processo. A primeira é aprender a nos expressar numa linguagem de vida. A outra metade do processo é saber como responder às mensagens dos outros. Na comunicação não violenta, tentamos nos concentrar em responder as duas perguntas fundamentais: o que está vivo em nós e o que podemos fazer para tornar a vida mais maravilhosa. A primeira pergunta, o que está vivo em mim e o que está vivo em você, é aquela que no planeta todo as pessoas se fazem quando se encontram. Como vai? Infelizmente, embora a maioria faça essa pergunta, pouquíssima gente realmente sabe respondê-la bem, porque não fomos educados numa linguagem de vida. A verdade é que não nos ensinaram a responder a essa pergunta. Nós a fazemos sim, mas não sabemos responder. Como veremos, a comunicação não violenta sugere como fazer os outros saberem o que está vivo em nós. Ela nos mostra como nos conectar com o que está vivo nos outros, mesmo que eles não tenham palavras para dizer. Como expressar o que está vivo em nós? Expressar o que está vivo em nós exige 3 níveis de aprendizado. Em primeiro lugar, exige sermos capazes de responder a pergunta: o que está vivo em você? Sem incluir aí nenhuma avaliação. Isso é o que chamo de observação. O que as pessoas fazem que nos agrada ou não. Essa é uma informação importante a ser transmitida para dizer aos outros o que está vivo em nós. Temos que informar a outra pessoa o que ela faz que sustenta a vida em nós e o que ela faz que não sustenta a vida em nós. Mas é muito importante aprender a dizer isso aos outros sem incluir aí nenhuma avaliação. Portanto, esse é o primeiro passo para tentar exprimir aos outros o que está vivo em nós.
ser capaz de chamar a atenção deles, concreta e especificamente, para o que a pessoa está fazendo, que apreciamos ou não, sem fazer julgamentos. Tendo em mente a observação do que essa pessoa faz, se é para usar a comunicação não violenta, vamos querer ser francos com a pessoa a respeito disso, mas é uma franqueza diferente de dizer aos outros o que há de errado neles. É a franqueza vinda do coração, não a franqueza que insinua que o outro está errado. Queremos ir lá dentro e mostrar à pessoa o que está vivo em nós quando ela age daquela maneira. E isso envolve as outras duas formas de aprendizado que precisamos: a dos sentimentos e a das necessidades. Para dizer com clareza o que está vivo em nós a qualquer dado momento, temos que ser claros sobre como nos sentimos e o que necessitamos. Então comece com os sentimentos. Temos sentimentos a todo momento. O problema é que não aprendemos a ter consciência do que está vivo em nós. Nossa consciência foi direcionada para parecermos ser por fora o que a autoridade acha que somos. Há diversas maneiras de expressá-los, dependendo da cultura em que fomos criados, mas é importante ter um vocabulário de sentimentos que realmente descreva o que está vivo em nós e não inclua interpretações dos outros. Não queremos usar palavras como mal entendido, porque isso não é um sentimento, é como analisamos o modo como o outro nos entendeu. Quando pensamos que alguém nos entendeu mal, podemos ficar com raiva, frustrados, uma série de coisas. Do mesmo modo, não queremos usar palavras como manipulado ou criticado. Elas não são o que chamamos de sentimentos em nosso treinamento. Infelizmente, pouquíssimas pessoas têm um vocabulário de sentimentos e muitas vezes em meu trabalho vejo o preço que pagam por isso. Teus sentimentos são mesmo uma expressão do que está vivo em você? Tome cuidado para não ser um pensamento de diagnóstico sobre os outros. Entre em seu coração. Como se sente quando os outros fazem o que fazem? Nota do editor. Veja o vocabulário completo de sentimentos e necessidades em comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais, de Marshall Rosenberg. Pergunta: você sugere que simplesmente dizer aos outros como nos sentimos é o bastante? Resposta: não. Os sentimentos podem ser usados de forma destrutiva se tentarmos insinuar que o comportamento dos outros é a causa dos nossos sentimentos. A causa dos nossos sentimentos são nossas necessidades, não o comportamento dos outros. E esse é o terceiro componente para expressar o que está vivo em nós, necessidades. Conectar-se com o que está vivo em nós é conectar-se com nossa própria energia divina. Quando eu tinha 6 anos, costumávamos dizer o seguinte quando alguém nos xingava: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas xingamentos nunca vão me machucar. Na época, percebíamos que não é o que o outro faz que pode nos ferir, é como o recebemos. Mas fomos educados por autoridades, pais e professores de um jeito que induz a culpa, pois usaram a culpa para nos mobilizar a fazer o que queriam. Eles expressavam os sentimentos assim: fico chateado quando você não arruma seu quarto. Você me deixa zangado quando bate em seu irmão. Fomos educados por pessoas que tentavam nos responsabilizar por seus sentimentos para que nos sentíssemos culpados. Os sentimentos são importantes, mas não queremos usá-los dessa maneira, de modo a provocar culpa. É importantíssimo que, quando exprimirmos nossos sentimentos, façamos uma afirmação que deixe claro que a causa de nossos sentimentos são as nossas necessidades. Pergunta: o que impede as pessoas de dizerem simplesmente o que necessitam? Resposta: assim como é difícil para muita gente desenvolver o aprendizado dos sentimentos, também é dificílimo para elas desenvolver o aprendizado das necessidades. Na verdade, muita gente faz associações muito negativas com as necessidades. Elas associam necessidades à carência, dependência, egoísmo.
Mais uma vez, acho que isso vem de nossa história de educar as pessoas para se encaixarem bem em estruturas de dominação, para que sejam obedientes e submissas à autoridade. Quem está em contato com as próprias necessidades não é um bom escravo. Frequentei escolas por 21 anos e não consigo me lembrar de terem me perguntado alguma vez quais eram as minhas necessidades. E minha educação não se concentrou em me ajudar a ser mais vivo, a estar mais em contato comigo mesmo e com os outros. Ela se orientou para me recompensar por dar as respostas certas, definidas pelas autoridades. Examine as palavras que você usa para descrever suas necessidades. As necessidades não contêm nenhuma referência a pessoas específicas e ações específicas. As necessidades são universais. Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. Quando conseguimos nos conectar no nível das necessidades, quando vemos a humanidade uns dos outros, é espantoso como conseguimos solucionar conflitos que pareciam insolúveis. Lido com muitas pessoas em conflito. Maridos e esposas, pais e filhos, tribos. Muitas acham que tem um conflito que não pode ser resolvido. E tem sido espantoso para mim, nos anos em que trabalho com mediação e solução de conflitos, o que ocorre quando conseguimos que as pessoas superem seus diagnósticos com umas das outras e se conectem ao que acontece umas com as outras no nível das necessidades. E como fica parecendo que os confrontos, até então impossíveis de resolver, quase se solucionam sozinhos. Pergunta: então, o que vem depois de sentimentos e necessidades? Resposta: expressamos as 3 informações necessárias para responder à pergunta: o que está vivo em nós? Exprimimos o que estamos observando, o que estamos sentindo e as necessidades que estão ligadas a nossos sentimentos. Isso nos leva à segunda pergunta, que está relacionada à primeira. O que podemos fazer para tornar a vida mais maravilhosa? O que você pode fazer para tornar a vida mais maravilhosa para mim? O que posso fazer para tornar a vida mais maravilhosa para você? Essa é a outra metade de se conectar com a energia divina em nós. Como fazer a conexão empática com o que está vivo na outra pessoa para tornar a vida mais maravilhosa para ela. Vou lhe dizer o que entendo por conexão empática. É claro que empatia é um tipo especial de entendimento. Não é um entendimento racional em que apenas compreendemos intelectualmente o que o outro diz. É algo muito mais profundo e precioso do que isso. A conexão empática é um entendimento do coração em que vemos a beleza que há na outra pessoa, a energia divina e a vida que está viva no outro. E nos conectamos com isso. Não entendemos intelectualmente, nos conectamos com isso. Isso não significa que tenhamos os mesmos sentimentos da outra pessoa. Isso é piedade. Quando ficamos tristes, talvez porque o outro esteja angustiado. Não significa partilhar os mesmos sentimentos. Significa estar com a outra pessoa. Essa qualidade de compreensão exige uma das dádivas mais preciosas que um ser humano pode dar a outro, nossa presença no momento. Se estivermos tentando entender intelectualmente os outros, não estaremos presentes com eles nesse momento. Estaremos analisando-os, mas não ali com eles. Assim, a conexão empática envolve conectar-se com o que está vivo na outra pessoa agora. Pergunta: o que nos impede de nos conectarmos com a vida uns dos outros? Resposta: fomos educados para pensar que há algo errado conosco. Minha sugestão é que você nunca deve, nunca ouvir o que os outros pensam de você. Acredito que viverá mais e aproveitará mais a vida se nunca ouvir o que os outros pensam a seu respeito. Nunca leve as coisas para o lado pessoal. A recomendação que tenho é aprender a nos conectarmos empaticamente com qualquer mensagem que recebermos de outras pessoas.
E a comunicação não violenta nos mostra um modo de fazer isso. Ela nos mostra um modo de ver a beleza na outra pessoa a qualquer dado momento, seja qual for o comportamento ou a linguagem dela. Isso exige conectar-se com os sentimentos e as necessidades da outra pessoa no momento, com o que está vivo nela. Quando fazemos isso, ouvimos na outra pessoa uma música muito linda. Eu estava trabalhando com crianças de 12 anos numa escola do estado de Washington, mostrando-lhes como fazer a conexão empática com os outros. E elas queriam que eu mostrasse como poderiam lidar com pais e professores. Tinham medo de como seriam recebidas caso se abrissem e revelassem o que estava vivo nelas. Um dos alunos disse: Marshall, fui franco com uma das professoras. Disse que não entendi e pedi que ela explicasse de novo. E ela disse: Está surdo? Já expliquei 2 vezes. Outro garoto disse: Ontem pedi uma coisa, meu pai. Tentei lhe expressar minhas necessidades e ele disse: Você é a criança mais egoísta da família. Eles estavam muito ansiosos para que eu lhes ensinasse como se conectar empaticamente com as pessoas de sua vida que usam esse tipo de linguagem, porque eles só sabiam levar isso para o lado pessoal e pensar que havia algo errado com eles. Mostrei aos alunos que quando a gente aprende a se conectar empaticamente com os outros, sempre houve neles uma linda canção que expressa suas necessidades. É o que você ouvirá por trás de toda mensagem que lhe chegar de outro ser humano, caso se conecte com a energia divina daquela pessoa naquele momento. Pergunta: pode dar um exemplo de como fazer uma conexão empática com alguém? Resposta: comece dizendo a ele o que fizeram, como se sente, qual necessidade sua não está sendo atendida. Então, o que é possível ser feito para tornar a vida mais maravilhosa? Isso assume a forma de um pedido claro. Precisamos pedir o que gostaríamos que fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para nós. Já lhes confessamos a dor que sentimos em relação a seu comportamento e que necessidades nossas não estão sendo atendidas. Agora vamos dizer o que gostaríamos que fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para nós. A comunicação não violenta sugere que façamos nossos pedidos usando a linguagem da ação positiva. Vou explicar o que quero dizer. Positiva no sentido do que você quer que façam, em contraste com o que você não quer ou com o que deseja que parem de fazer. Chegamos a um lugar diferente com as pessoas quando somos claros sobre o que queremos, em vez de apenas lhes dizer o que não queremos. Um bom exemplo disso foi uma professora num workshop recente que falou: Marshall, você acabou de me ajudar a entender o que me aconteceu ontem. O que foi? Perguntei. Havia um garoto batucando no livro enquanto eu falava com a turma, e eu disse: por favor, pare de batucar no livro. Então, ele começou a batucar na carteira. Veja, dizer às pessoas o que não queremos é muito diferente de lhes dizer o que queremos. Quando tentamos fazer alguém parar alguma coisa, parece que a punição seria uma estratégia eficaz. Mas se nos fizermos 2 perguntas, nunca mais usaremos punição. Nunca a usaríamos com crianças. Criaríamos um sistema jurídico, um sistema correcional que não puniria criminosos pelo que fizeram e não tentaríamos punir outros países pelo que fazem conosco. A punição é um jogo perdido. Como já mencionei, veríamos isso se fizéssemos 2 perguntas. Pergunta número 1. O que queremos que a outra pessoa faça? Veja, não é o que não queremos, é o que queremos que a outra pessoa faça. Mais uma vez, se só fizermos essa pergunta, talvez ainda parecesse que às vezes a punição funciona, porque provavelmente conseguimos nos lembrar de ocasiões em que usamos a punição e tivemos sucesso em levar alguém a fazer o que queríamos. Mas, se acrescentássemos uma segunda pergunta, veríamos que a punição nunca funciona. E qual é?
Que razões queremos que o outro tenha para fazer e o que queremos que faça? O propósito da comunicação não violenta é criar conexões para que as pessoas realizem as coisas umas para as outras por compaixão, por conexão com a energia divina, por servir a vida, não por medo de punição, não por expectativa de recompensa, mas graças à alegria natural que sentimos ao contribuir para o bem-estar uns dos outros. Portanto, quando fazemos nosso pedido, pretendemos que seja positivo o que queremos. Pergunta: como expressar suas necessidades em forma de pedidos sem que soem como exigências? Resposta: queremos fazer pedidos claros e afirmativos, mas desejamos que os outros saibam que são pedidos e não exigências. Mas qual é a diferença? Primeiro, não dá para saber a diferença pela forma bem educada de pedir. Portanto, se dissermos a alguém que mora conosco, será que você poderia pendurar suas roupas quando as tirar? Isso é um pedido ou é uma exigência? Ainda não sabemos. Nunca dá para saber se algo é um pedido ou uma exigência pela forma educada da frase, nem por sua clareza. O que determina a diferença entre o pedido e a exigência é como tratamos a pessoa quando ela não faz o que pedimos. É isso que revela se fizemos um pedido ou exigências. Agora, o que acontece quando as pessoas ouvem exigências? Bom, no caso de algumas pessoas fica bastante óbvio saber quando elas ouviram nosso pedido como exigência. Certa vez, pedi ao meu filho mais novo: você poderia pendurar seu casaco no armário? E ele respondeu: quem era seu escravo antes de eu nascer? Tudo bem, é fácil estar perto de uma pessoa assim, porque quando ela ouve nosso pedido como exigência, a gente sabe na mesma hora. Mas outras pessoas, ao ouvirem um pedido como exigência, reagem de maneira bem diferente. Dizem: está bem, mas não fazem nada. O pior caso é quando a pessoa ouve a exigência, diz está bem e faz. Mas faz porque ouviu uma exigência. Tem medo do que aconteceria com ela se não fizesse. Toda vez que alguém executa o que pedimos por culpa, vergonha, dever, obrigação, medo de punição, qualquer coisa que a pessoa faça por nós com essa energia custará caro para nós. Queremos que as pessoas só realizem algo por nós quando estiverem conectadas com aquele tipo de energia divina que existe em todo mundo. A energia divina se manifesta para mim pela alegria que sentimos ao nos doarmos uns aos outros. Não fazemos isso para evitar punição, culpa, nem nada dessas coisas. Pergunta: e a disciplina? O que você sugere soa como permissividade? Resposta: algumas pessoas não conseguem acreditar que é possível manter a ordem na casa e no governo se não forçarem os outros a fazer coisas, se não houver exigências. Por exemplo, uma mãe com que eu estava trabalhando perguntou: mas Marshall, tudo muito bom, tudo muito bem, esperar que os outros reajam com a energia divina, mas e as crianças? Quer dizer, a criança primeiro precisa aprender o que tem que fazer e o que deve fazer. Essa mãe usava palavras ou conceitos que consideram os mais destrutivos do planeta hoje: ter que e dever. Ela não confiava que houvesse tanta energia divina nas crianças quanto nos adultos, para que fizessem coisas não por temerem punição, mas por verem a alegria que vem de contribuir para o bem-estar dos outros, respondia a mãe. Espero que hoje eu consiga lhe mostrar outras maneiras de apresentar as coisas a seus filhos, que sejam mais próximas de um pedido. Eles veem suas necessidades, não fazem porque acham que têm que fazer. Eles analisam a escolha e respondem com essa energia divina dentro deles. Todo dia faço montes de coisas que detesto fazer, mas algumas coisas que a gente tem que fazer, retrucou ela. Pode me dar um exemplo? Tudo bem, eis um exemplo. Quando sair daqui hoje à noite terei que ir para casa cozinhar.
Odeio cozinhar. Odeio com todas as minhas forças, mas é uma daquelas coisas que a gente tem que fazer. Faço isso todo dia há 20 anos. Odeio, mas a gente tem que fazer certas coisas. Veja, ela não cozinhava com a energia divina. Ela cozinhava com esse outro tipo de consciência. E eu lhe disse: bom, espero que hoje eu consiga lhe mostrar um modo de pensar e de se comunicar que a ajude a voltar a ter contato com sua energia divina e a ter certeza de que você só age a partir dela. Então você poderá apresentar as coisas aos outros para que eles possam agir com essa energia. Ela aprendeu depressa. Foi para casa naquela mesma noite e anunciou à família que não queria mais cozinhar. E recebi retorno da família. Umas 3 semanas depois, quem apareceu no treinamento foram seus 2 filhos mais velhos. Eles chegaram antes do treinamento e me disseram: queríamos lhe contar quanta mudança ocorreu em nossa família depois que nossa mãe veio ao seu workshop. Ah, sim, comentei. Sabem, estou muito curioso. Ela me contou todas as mudanças que vem fazendo na vida e sempre fico me perguntando como isso afeta os outros membros da família. Portanto, estou contente por vocês terem vindo. Como foi naquela noite em que ela foi para casa e disse que não queria mais cozinhar? O filho mais velho respondeu: Marshall, eu disse a mim mesmo, graças a Deus. Agora talvez ela não reclame tanto depois de cada refeição. Pergunta: como posso saber que estou me conectando com o que está vivo em outra pessoa? Resposta: quando fazemos coisas que não vêm dessa energia divina em cada um de nós, essa energia divina que torna natural a doação compassiva, quando vem de qualquer padrão culturalmente aprendido de fazer as coisas porque devemos ou temos que, por culpa, vergonha, dever, obrigação ou para ganhar recompensas, todo mundo paga por isso. A comunicação não violenta quer que sejamos claros, que só respondamos quando nossa resposta vier dessa energia divina, e você saberá que vem quando estiver disposto a fazer o que foi pedido. Mesmo que dê muito trabalho, será alegre se seu único motivo for tornar a vida mais maravilhosa. Quando juntamos tudo isso, fica assim. Podemos começar um diálogo com outra pessoa lhes dizendo o que está vivo em nós e o que gostaríamos que fizesse para tornar a vida mais maravilhosa para nós. Então, não importa como respondam, tentamos nos conectar com o que está vivo nelas e o que tornaria a vida mais maravilhosa para elas. Mantemos esse fluxo de comunicação funcionando até encontrarmos estratégias para satisfazer as necessidades de todos, a fim de sempre ter certeza de que, sejam quais forem as estratégias com que concordem, as pessoas concordem livremente, pelo desejo sincero de contribuir para o bem-estar uns dos outros. Pergunta: pode dar outro exemplo de como você usou esse processo para se conectar com os outros? Resposta: eu estava trabalhando num campo de refugiados num país não muito amigo dos Estados Unidos. Havia umas 170 pessoas reunidas. E quando meu intérprete anunciou que eu era um cidadão americano, uma das pessoas ficou de pé e gritou para mim: assassino! Naquele dia, fiquei contente de conhecer a comunicação não violenta. Ela me possibilitou ver a beleza por trás da mensagem daquela pessoa, que estava vivo e era humano nela. Fazemos isso na CNV ouvindo os sentimentos e as necessidades por trás de qualquer mensagem. Assim, eu disse àquele homem: o senhor está sentindo raiva porque sua necessidade de apoio não é satisfeita pelo meu país? Isso exigiu que eu tentasse perceber o que ele sentia e necessitava. Eu poderia ter me enganado, mas mesmo que nos enganemos, quando tentamos nos conectar de verdade com a energia divina em outros seres humanos, seus sentimentos, suas necessidades no momento, isso mostra a eles que não importa como se comuniquem conosco.
Nos preocupamos com o que está vivo neles. E quando uma pessoa confia nisso, conseguimos fazer uma conexão, na qual a necessidade de todos possa ser atendida. Porém, não foi rápido, porque aquele homem sentia muita dor. No entanto, meu palpite estava certo, porque ele respondeu: "Você está certíssimo", e acrescentou: "Não temos saneamento básico, não temos casa. Por que nos mandam suas armas?" Então, Senhor, se o ouvi direito, o Senhor está dizendo que é muito doloroso quando precisa de coisas como saneamento básico e moradia e lhe mandam armas no lugar. É muito doloroso, respondi. É claro, retrucou ele. Sabe o que é viver nessas condições durante 28 anos? O Senhor está dizendo que é muito doloroso e que precisa de alguma compreensão das condições em que vive. Uma hora depois, o homem me convidou para o jantar de Ramadã em sua casa. É isso que acontece quando conseguimos nos conectar com o que está vivo em nós, com a humanidade um do outro, com os sentimentos e as necessidades por trás de qualquer mensagem. Isso não significa que sempre tenhamos que fazer isso em voz alta. Às vezes, é bem óbvio o que as pessoas estão sentindo e necessitando. Não é preciso dizer, elas sentem em nosso olhar se estamos realmente tentando nos conectar com elas. Observe que isso não exige que concordemos com todo mundo. Não significa que precisamos gostar do que estão dizendo. Significa que lhes damos essa dádiva preciosa de nossa presença, de estar presentes nesse momento diante do que está vivo neles. E que estamos interessados nisso, sinceramente interessados. Não como técnica psicológica, mas porque queremos nos conectar com a energia divina neles no momento. Pergunta: o processo de se conectar com a energia divina nos outros usando a CNV parece bastante claro no papel, mas não é difícil viver realmente com base nesse princípio? Resposta: praticamente todo mundo que estuda a comunicação não violenta diz duas coisas. Primeiro, que é fácil, ou seja, que é simples. Apenas duas perguntas e tudo que temos a fazer é manter a comunicação, o foco da atenção, a consciência do que está vivo em nós e no que tornaria a vida mais maravilhosa. Muito simples. A segunda observação que fazem é que é difícil. Agora, como algo pode ser simples e tão difícil ao mesmo tempo? É difícil porque não nos ensinaram a pensar sobre o que está vivo em nós. Fomos educados para nos encaixar em estruturas nas quais poucas pessoas dominam muitas. E nos ensinaram a prestar mais atenção no que os outros, principalmente as autoridades, pensam de nós. Sabemos que, se nos julgarem maus, errados, incompetentes, burros, preguiçosos, egoístas, seremos punidos. E se nos rotularem como jovens bons ou maus funcionários, bons ou maus, seremos recompensados ou punidos. Portanto, não fomos educados para pensar a partir do que está vivo em nós e do que tornaria a vida mais maravilhosa. A comunicação não violenta sugere que digamos às pessoas o que está vivo em nós em relação ao que estiverem fazendo. Queremos ser francos, mas sem usar nenhuma palavra que consista em imagens inimigas, incorreção, críticas, insultos e diagnósticos psicológicos. Muitos acreditam que não é possível fazer isso com algumas pessoas. Acreditam que alguns estão tão feridos que não importa a comunicação usada. Não se chega a esse ponto. Não tem sido essa a minha experiência. Apenas pode levar algum tempo. Como quando trabalho numa das várias penitenciárias do mundo. Não estou dizendo que essa conexão pode acontecer de imediato. Talvez leve algum tempo para que as pessoas punidas por um crime de fato confiem que estou sinceramente interessado no que está vivo nelas. Às vezes não é fácil persistir nisso, porque meu próprio condicionamento cultural não me permitiu ser fluente nisso antes, e o aprendizado pode ser um verdadeiro desafio. Pergunta: como você faz inimigos reconhecerem o divino um no outro? Resposta:
Quando conseguimos fazer as pessoas se conectarem no nível da energia divina, é difícil manter essas imagens de inimigo. Em sua pureza, a comunicação não violenta é a maneira mais rápida e poderosa que encontrei de fazer as pessoas passarem de modos de pensar alienados da vida, em que querem se ferir mutuamente, à apreciação de se doarem umas às outras. Quando pus frente a frente Hutus e Tutsis, cujas famílias tinham sido mortas uns pelos outros, é espantoso termos conseguido em 2 ou 3 horas que cuidassem uns dos outros. É inevitável, inevitável. É por isso que uso essa abordagem. Dada a dimensão do sofrimento ocorrido, fico espantado ao ver como é simples e como pode acontecer depressa. A comunicação não violenta, de fato, cura rapidamente pessoas que experimentaram muita dor. Isso me motiva a querer que aconteça ainda mais depressa, porque, do jeito que fazemos hoje, com apenas algumas pessoas de cada vez, ainda leva tempo. Como conseguir que isso seja feito mais depressa com os outros 800.000 Hutus e Tutsis que não foram ao nosso treinamento e com o restante do planeta? Eu gostaria de examinar o que aconteceria se fizéssemos filmes ou programas de televisão com esse processo, porque vi que quando 2 pessoas passam pelo processo com outras observando, há aprendizado, cura e reconciliação também na vida dos espectadores. Gostaria de explorar maneiras de usar os meios de comunicação para que massas de pessoas passassem rapidamente por esse processo juntas. Pergunta: até que ponto nossa necessidade de doar um ao outro é básica? Resposta: acho que enriquecer a vida é uma das necessidades mais básicas e poderosas que todos temos. Outra maneira de dizer isso é que necessitamos agir a partir da energia divina dentro de nós. E acredito que quando somos essa energia divina, não há nada de que gostemos mais, nada em que encontremos mais alegria do que enriquecer a vida, do que usar nosso imenso poder para enriquecê-la. Por outro lado, sempre que procuramos satisfazer essa nossa necessidade de viver essa energia divina, de contribuir para a vida, também há outra demanda e um pedido que a acompanha. Temos necessidade de informação. E assim fazemos um pedido de retorno da pessoa cuja vida tentamos enriquecer. Queremos saber: minha intenção está sendo cumprida por minha ação? Minha tentativa de contribuir teve sucesso? Em nossa cultura, esse pedido é distorcido e pensamos que temos necessidade de que a outra pessoa nos ame pelo que fizemos, que aprecie o que realizamos, que nos aprove pelo que executamos. E isso distorce e estraga a beleza do processo como um todo. Não é da aprovação do outro que precisamos. Nossa verdadeira intenção é usar nossa energia para enriquecer a vida, mas necessitamos de retorno. Como saber se meu esforço teve sucesso sem receber retorno? E posso usar esse retorno para me ajudar a saber se estou fluindo na energia divina. Sei que estou quando sou capaz de valorizar tanto uma crítica quanto um agradecimento. Você enfrentou alguma barreira cultural ou linguística nesse processo? Resposta: fico espantado por terem sido poucas e pequenas. Quando comecei a ensinar esse processo em outra língua, realmente duvidei que isso pudesse ser feito. Lembro-me da primeira vez que fui à Europa. Eu iria primeiro a Munique e depois a Genebra. Minha colega e eu nos questionávamos se conseguiríamos transmitir isso em outra língua. Ela falaria em francês e eu estaria lá para que ela me fizesse perguntas se algo acontecesse. Eu pelo menos tentaria ver se conseguíamos transmitir a ideia por meio dos intérpretes. Mas funcionou muito bem, sem nenhum problema. E acontece a mesma coisa em toda parte. Portanto,
Eu simplesmente não me preocupo com isso. Falo em inglês, você traduz e funciona muito bem. Não consigo pensar em nenhuma cultura na qual tivéssemos tido algum problema, afora aqueles pequenos detalhes, mas não com a essência. Além disso, repetidas vezes depois dos treinamentos, várias pessoas no mundo inteiro me dizem que, em essência, é isso que sua religião diz. É coisa antiga, elas sabem disso e ficam gratas por essa manifestação. Mas não é nada novo. Pergunta: acredita que uma prática espiritual é importante para praticar a não violência? Resposta: recomendo em todos os workshops que as pessoas reservem um tempo para se fazer a pergunta: como escolho me conectar com outros seres humanos? A ter a máxima consciência possível disso, com a certeza de que é uma opção delas e não um modo como foram programadas para escolher. De verdade, de que modo você escolheria se conectar com outros seres humanos? A gratidão também tem um papel importante para mim. Quando tenho consciência de uma atitude humana pela qual quero expressar gratidão, consciência de como me sinto quando ela ocorre, seja uma atitude minha, seja de outra pessoa, e qualquer que seja a necessidade minha que ela atenda, então exprimir gratidão me enche de consciência do poder que nós, seres humanos, temos de enriquecer vidas. Isso me faz perceber que somos energia divina, que temos uma enorme capacidade de tornar a vida maravilhosa e que não há nada de que gostemos mais do que fazer exatamente isso. Para mim, essa é uma prova potente de nossa energia divina, o fato de termos esse poder de tornar a vida tão maravilhosa e de não haver nada de que gostemos mais. É por isso que parte de minha prática espiritual é ter consciência da gratidão e expressá-la. Você foi influenciado por movimentos do passado que tentaram combinar espiritualidade e mudança social, como os de Gandhi ou Martin Luther King? Resposta: bom, sem dúvida fui afetado por eles, porque estudei personagens históricos que colocaram em prática coisas que valorizo, e sem dúvida esses dois fizeram isso. O tipo de espiritualidade que prezo é aquele em que se tem grande alegria ao contribuir para a vida, não só sentando e meditando, embora sem dúvida a meditação seja valiosa. Mas, a partir da meditação, a partir da consciência resultante, gostaria de ver pessoas em ação, criando o mundo onde querem viver. Não como técnica psicológica, mas porque observe que isso não exige que